Sugiro que você nos ajude encaminhando as suas reflexões para o participo. A Débora e eu temos um plano de fazer um documentozinho para encaminhar os vereadores. Nós chamamos os pecados capitais do PL 386. Problema único é que os pecados capitais pela dogmática da igreja são 7 e a gente já vai passar de 21. Mas fora isso, estamos dispostos a tocar em frente. Antes, Armando, eu peço um pouquinho de paciência, porque Eliodoro tem que sair, ele queria fazer uma intervenção, e então eu passaria para uma rápida comunicação do meu querido Eliodoro, que eu adoro ouvi-lo, mas vou pedir que ele seja breve. Por favor. Cadê a moça do microfone? Vem cá. Alô? Agora. Eu peço desculpa porque eu não ia fazer pergunta nenhuma, mas fui instado pelos colegas ali a fazer. Então eu vou fazer assim uma pergunta. Eu tive 1000 perguntas, eu lembrei até do livro do Guattari, né, 1000 platôs. Eu tinha 1000 perguntas para fazer, mas vou fazer uma, que é o seguinte. Eu acho que quando foi introduzida essa questão do planejamento participativo, eu tenho que fazer esse pequeno preâmbulo. Ampliou-se muito a expectativa de participação e há uma certa confusão, no meu modo de entender, entre nós técnicos, inclusive, sobre os limites e possibilidades do plano diretor. Porque cada cidadão, dependendo do nível de informação ou até desinformação dele sobre o que é o plano diretor, ele imagina que o plano diretor, aí brincando, eu sou do interior. Então, com o homem do sertanejo, frequentei muita feira. E eu estou me lembrando, vou fazer uma imagem aqui, grotesca, mas que dá bem o cenário e vai calhar logo depois da pergunta. É o seguinte. Existe um remédio que vem de feira no interior que chama Bratudo, todo mundo conhece, uma raiz, pode de cachaça. Então, o plano diretor, hoje, está se confundindo com Bratudo, ou seja, um remédio que serve de unha cravada no cérebro. Aí minha pergunta direta é o seguinte, quais são os limites de um plano diretor? O plano diretor pode tratar de todos os problemas e todas as questões urbanas, ou ele não tem essa capacidade, nós estamos criando uma expectativa, inclusive na população, equivocada, de que o plano diretor pode resolver todos os problemas urbanos, num passe de mágica. E aí vem aquela frase clássica do Bolsinja, né, quando ele fala de que talvez nós estejamos criando muito mais um ideário, uma carta de intenções, muito bela e tal, mas de difícil ou impossível operacionalização. Aí eu faço a pergunta. Essa questão metropolitana, por exemplo, diretamente a Graça, se não tem o plano regional, há muitos anos não tem. Os últimos que tiveram foram na década de 70. Os planos metropolitanos. O último que eu me lembro é de 85. E teve um em 2000, 2002, coordenado por Geis Pinheira, que tinha umas diretrizes metropolitanas. Como é que o PDTU vai se articular isso? Inclusive, Armando, a questão do transporte de massa e a da articulação interregional. Então não se fala de ferry-boat, a ilha de Taparica não existe, você colocou aí. Então, se não tem o plano metropolitano, como é que esse PDTU pode se articular? Obrigado, Deodoro. Gente, eu tenho 12 inscritos. Não vou inscrever mais ninguém, por favor, porque primeiro que 12 é um número sagrado, não é? A gente não pode ultrapassar. E depois eu não trouxe meu pijama. Por ordem, a Solange está inscrita aqui, desde a outra coisa. Eu vou pedir a todos que sejam breves, por favor, falar um pouquinho. Brevíssimo,
boa noite, boa noite, né? Boa noite. Eu fico assim muito perplexa porque não existe novidade. O tempo inteiro nós estamos aqui dizendo que esse projeto não é um projeto de verdade, não é. E eu não sei o que é que nós pretendemos em remendar uma coisa que está mal feita. Eu não concordo com o projeto substitutivo, eu não concordo que a gente vá consertar uma coisa que começou errado. Eu costumo dizer que só tem possibilidade de dar certo uma coisa que começa com base, com estrutura, e esse projeto não tem base. Ele copia, como o Armando colocou, o EUST lá nos anos 70, ele, a Angela Golding fez o depoimento dela na outra oficina, a mesma coisa, o projeto de educação, Moraes falou a mesma coisa, mas de fato, de verdade, é letra morta, a questão não se aplica. E aí eu fico muito preocupada, concordo com a Ana, não é um ano não. O Plantub levou o quê? Muito tempo para ser trabalhado. O EPUX levou o quê? 4 anos, 5 anos para ser trabalhado. É trabalhar o tempo que é necessário. Nós não defendemos o projeto de um prefeito X ou Y, nós defendemos um projeto para a cidade. E é isso que a gente tem que trabalhar. E a outra questão que eu quero colocar, que aí cadê a doutora Hortência, é uma questão, eu não sei, jurídica. Como ficamos com a FIP, que recebeu 6,8 milhões para fazer um projeto ruim? E aí, não está complicado. E é assim, porque a Ana disse assim, vamos ficar um ano para sair, para aproveitar esses 6 milhões. Esses 6 milhões já foram e já estão lá, mal aplicados. Não sei se já pagou, mas enfim, já terminaram o trabalho. Ou vai devolver, nós confiamos que a FIP vai consertar. A FIP tem competência para fazer um plano para Salvador, um plano diretor para Salvador. Está provado, mais do que provado, que não tem. E aí eu pergunto aos juristas, cadê os advogados, cadê a doutora Hortência, o que podemos fazer para que alguém responda do ponto de vista dessa questão. Recebeu, porque assim, se você faz um projeto, o arquiteto faz um projeto ruim, ou o médico trabalha errado, ou seja lá quem for, vai ter que responder na justiça. Então eu acho que tem alguma coisa aí que precisa ser encaminhada do ponto de vista. Obrigado. E clamo a Câmara Municipal que não leve à frente um projeto desse mal feito. Obrigado. Obrigado. Por favor, vereadora Vânia Galvão. Onde é que ela está? Falava aqui mesmo para não perder tempo. Bom, boa noite a todas e todos. Queria inicialmente cumprimentar a doutora Hortência pela redação dessa oficina, né? Eu acho que todos nós estamos aprendendo muito. Eu, infelizmente, não tive oportunidade de vir na primeira, mas estou aqui na segunda. E a cada fala, né, que eu ouço aqui dos expositores, eu me convenço mais de que nós não temos a mínima condição de votar e aprovar esse plano da forma como ele se encontra. Não é que não venham a existir alterações, né? Mas acho, e aí depois da fala da professora Ana, da fala de Ana Fernandes, eu me convenci mais ainda, né? Nós temos que aproveitar, e aqui os vereadores que estiveram presentes, tem o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o vereador Léo Prates. Eu acho que os vereadores, do modo geral, que aqui estiveram, demonstraram interesse em acompanhar esse debate e essa discussão, né? Eu acho que nós não podemos mais encaminhar esse projeto da forma que ele se encontra, com as discussões simplesmente, com audiências públicas marcadas, para marcar tabela, para cumprir tabela. Eu acho que nós não vamos conseguir avançar. Para mim, deveria inclusive se aproveitar um ano que é um ano eleitoral. Nós temos eleições para prefeito, eleições para os vereadores, e é uma excelente oportunidade para se discutir e se debater, né, para saber exatamente o que pensam os nossos candidatos a prefeito sobre a cidade de Salvador,
sobre um plano diretor para a cidade de Salvador, sobre o que é que nós queríamos efetivamente com a cidade de Salvador. Não apenas os candidatos a prefeito, mas também os candidatos a vereador, né, que poderiam estar debatendo, aproveitando, discutindo essa questão nas diversas comunidades, junto à sociedade de um modo geral. Então, eu estou mais do que convencida de que este debate deve ocorrer durante este ano e deixar votação e aprovação de qualquer plano que seja após esse debate, essa discussão, após as eleições municipais. Eu acho que esse seria, de fato, o melhor encaminhamento. A partir do momento, inclusive, que o plano chegou na Câmara, eu fiz um questionamento com alguns colegas. Bom, a Câmara está recebendo esse projeto que o prefeito chegou aqui, apresentou, foi lá, teve a gentileza de ir até a casa para entregar o projeto, mas faltando, sem estar cumprindo algumas questões básicas, né, e algumas determinações, inclusive previstas em lei, né, legais, que não estavam sendo consideradas e observadas pela Prefeitura. Por exemplo, o parecer do Conselho das Cidades. O Conselho das Cidades é um órgão consultivo. Mesmo sendo um órgão consultivo, tinha que ter o parecer do Conselho das Cidades na apresentação, no encaminhamento desse projeto. A Prefeitura desconsiderou totalmente, não encaminhou o projeto com o Conselho das Cidades. Da mesma forma que os mapas que não foram encaminhados no primeiro momento, só quando tivemos uma segunda reunião com o superintendente da SUCOM, foi que foi feita, inclusive, uma cobrança que, posteriormente, os vereadores receberam todo o projeto, inclusive com os anexos que são necessários. Então, não são nem anexos, exatamente. Então, eu estou, está aqui me corrigindo, mas eu estou convencida de que a gente tem que manter o debate, manter essa discussão. Eu acho, Léo, a Dilce, o vereador Silvio Humberto, o doutor Valdir, que se encontra ainda, Gilmar Santiago, eu acho que nós temos uma responsabilidade imensa, né? Eu acho que esta casa não é simplesmente, nós vamos votar por votar, como disse a professora Solange, não é porque o prefeito A, B ou C, não é isso, não é um plano, um projeto de um prefeito, mas eu acho que é aquele que venha de fato contemplar o interesse maior da cidade de Salvador. O que é que nós queremos? O que é que nós pensamos nesta cidade, como disse aqui um dos expositores, né, com a sua, eu diria que 70% a 80% da sua população constituída de verdinhos, né, e apenas 30% ou 20% aí de vermelhinhos. Eu costumo dizer, professora Ana, que nós vivemos em uma cidade onde cerca de 70% da sua população disputa as sobras dos outros 30%. E quando eu me refiro às sobras, eu estou me referindo a políticas públicas de um modo geral. É isso que nós vivenciamos aqui na cidade de Salvador. Daí porque a necessidade, volto a reafirmar, de nós continuarmos a aprofundar o debate e a discussão, que eu acho que só quem tem a ganhar com isso é o povo dessa cidade, é a cidade de Salvador. Muito obrigado. Vereador Silvio Humberto, por favor. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Parabenizar mais uma vez a iniciativa do Ministério Público por proporcionar principalmente para nós, vereadores que passamos e estamos até agora, de mais do que ouvir, escutar. E eu tento acompanhar o Vânia, ter trazido, trouxe aqui nesse momento, quanto vai ser difícil, né, para os 43 que lá estão tratando de um tema tão complexo e tão curto espaço de tempo. Lembrando aqui um pouco de Saramago, que disse: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Como equacionar isso? Porque a gente também vive um dilema do que é ser participativo e ter a participação. E eu vi um pouco dessa experiência, um pouquinho de falar do planejamento urbano, e eu acho que nós entramos aí assim, um dilema.
Porque parece que quando avançamos nos anos 70, infelizmente era sob a égide da ditadura. E a democracia é um trabalho, né, trabalhosa, ainda bem, né, porque você discute, até buscando entender essa convergência, buscando consenso ou não, mas agora determinadas essa vitória, essa hegemonia, eu diria assim, dessa maioria. Então eu fiquei aqui ouvindo e assim, vou para casa com muitas, né, e até com a inquietação da professora Débora, né, nos trouxe aqui, que é como é que você estimula essa participação? Como é que você traz o povão, doutor Hortência, para estar ouvindo não uma parte do povo que chegou aqui, o povo também, né? Mas os verdinhos, né? Que são bem pretinhos, os verdinhos, temos que dizer isso, né? Porque, na verdade, quem está de fora são os mesmos do dentro, né? São essa melhoria. Então, professora, assim, já que esse PDDU não consegue enfrentar as desigualdades sociais e raciais da nossa cidade, o que podemos fazer? Porque às vezes eu acho que tem uma estratégia que às vezes o movimento tem usado de forma, quando vai buscar convencer os vereadores, professor, às vezes a gente concentra em algumas lideranças e esquece que nós somos 43. E a estratégia precisa ir de um a um, né, estimulando para vir participar. Porque aqui vem alguns que já estão acostumados, e é importante, Léo Prates está aqui, teve de novo, teve outros, né? Mas tem os demais que às vezes vivenciam algo como se fosse ordem unida, dizem assim, eu sou vereador da comunidade, aí o vereador da comunidade vai sofrer os efeitos do PDDU, mas não estou aqui para fazer esse debate. Para poder aprender, porque aqui eu diria que foi aula, que professor Armando Branco, a primeira experiência que eu tive buscando uma visão sobre a cidade foi quando ele falava, acho que numa oficina da UFBA, diz assim, o grande problema também da nossa cidade é que se fecha as portas às 6 horas da tarde, metade da cidade vai para o outro lado e o comércio, Santo Antônio, do centro, todo fechado, com toda a infraestrutura que estaria ali à disposição. E está dentro de se discutir esse nosso centro antigo. Então aqui, é assim, eu, de fato, eu acho que esse desafio, né, que está nas costas da cabeça, né, nas costas da cabeça, porque a gente diz que estofo o peito também enverga as costas, né? Então está na nossa cabeça, que é mais nós que temos essa responsabilidade, né? E não é fácil, professora Débora, nós dizer assim, temos que trazer, quando se tem dúvida, pergunte, chame, convoque, convide. Mas a gente até tem muitos que tentam e as pessoas também não chegam, né? Então a gente precisa encontrar aí um caminho para poder fazer essa escuta bem ampla, né? Porque eu sinceramente, eu sei que eu tenho que voltar todo dia. E não quero voltar, e assim, não quero decidir nada de forma assoldada, e depois eu tenho que prestar. Vou encontrar o professor Orneco, vou encontrar a professora Armando, o professor, os demais, meus amigos, os meus vizinhos, e tenho que devolver isso. O povo da minha comunidade, da São José, da Rua 13, do GV da Federação, que vão ser afetados por essas decisões, mas a gente precisa também tentar. Eu acho que tem que ter eu acho que essa ideia do pacto, né, mesmo sabendo que nós temos visões diferentes sobre a nossa cidade, eu acho que a gente precisa entender o que é que vai conseguir emergir daí, porque eu sinto que esse tempo vai ser muito exíguo para a gente discutir algo que vai afetar a vida de muita gente. E a gente não pode, mais uma vez, errar por outros interesses, que errou para a maioria, mas uma outra forma de fazer a política se fez daquela forma para se levar, para se discutir a cidade desse modelo que nós encontramos. Então, professor, eu estou mais assim, com mais interrogações, mas eu acredito que quando você tem perguntas bem feitas, bem elaboradas, boa parte do problema está encaminhada. Então, minha dúvida, né, e minhas inquietações é essa: nós vamos manter firme algo que nós conquistamos, que foi esse direito, essa participação, e não ouvir mais uma expressão que é muito comum às vezes no subúrbio, quando as pessoas chegam aqui no centro e dizem assim, eu vou à cidade e moro no subúrbio e não se sente parte da cidade. O PDDU vai conseguir fazer isso? Eu acho que ainda não. Por favor, o vereador Everaldo Augusto. Não quero falar de Costa para mim, mas o rapaz disse que eu tinha que falar.
Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo. Uma opinião aqui rápida. Não peguei o início aqui do nosso debate, mas a parte que eu assisti da primeira mesa e da segunda, eu me permito dar uma opinião. Eu fui vereador no PDTU em 2008, estava lá participando, Gilmar, Vânia, Adilson também, mais alguns outros que estiveram por aqui participando. E esse processo de debate agora tem assim, algumas diferenças, e algumas diferenças positivas. Eu acho que o PDTU está sendo debatido com essa intensidade, com esse grau de participação, com esse espírito crítico, em outros espaços que não a Câmara de Vereadores ou as audiências da Câmara, já é uma diferença positiva e já nos permite dizer de que o resultado desse PDTU não pode ser igual ao PDTU em 2008. E se você olhar o PDTU que veio depois de 2008, é até bonzinho. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há um interesse maior, um engajamento maior, se não da população como um todo. Eu acho difícil conseguir isso nesse processo, na circunstância, no contexto de Salvador, mas aqueles segmentos que têm uma compreensão, que têm um acúmulo, né, de debate sobre o urbanismo, sobre a cidade, aqueles segmentos que têm uma ideia de pertencimento da cidade, estão se mobilizando. Né, e mobilizando e junto de si trazendo instituições, né, que não são apenas depositário, né, das reclamações posteriores ao PDTU, como é o caso do Ministério Público, que está demonstrando aqui um interesse, participação bastante positiva. Eu quero dizer o seguinte, se algum vereador, por exemplo, nesse PDTU agora, assinar uma emenda, né, do PDTU de manhã, você votar da tarde, que permite desmatar 300 campos de futebol na cidade, esse vereador que fizer isso, agora a cidade vai ficar sabendo, porque em 2008 não ficou sabendo, entendeu? Então acho isso uma coisa positiva, essa transparência, esse debate, né, que nós estamos fazendo. Eu acho até que a Câmara, a bancada de vereadores, a própria Câmara enquanto instituição, né, junto com o Ministério Público, junto com os grupos, universidades, enfim, urbanistas, entidades, sindicatos, que estão envolvidos nesse debate, poderiam se apresentar de maneira mais visível para a cidade, para que a cidade pudesse acompanhar, né, esse debate. Não é que nós estamos fazendo, mas cada um está fazendo, né, no seu respectivo espaço. Deveria ter um espaço mais geral, né, para a população acompanhar. Sobretudo porque o PDTU, enquanto um projeto de cidade, enquanto um pacto de cidade, um instrumento de planejamento urbano, mas ele é sobretudo um pacto dos demais diversos segmentos. E até agora esse instrumento de planejamento urbano ele foi sequestrado em Salvador nos últimos tempos para favorecer segmentos econômicos. Isso aí está claro. E se brincar vai ser assim de novo. Está pintando de novo. Porque é o processo de disputa política, né, que existe. E não existe correlação de forças na cidade que permita neutralizar por completo esse tipo de resultado. Então nós precisamos fazer um esforço, né, para neutralizar o máximo possível a repetição dessa história. Eu acho que deve pensar um pouco nisso. Agora, pergunta, para concluir. O professor Armando Branco falou ali da mobilidade urbana, né? O professor Leodoro falou aqui também, trazendo aquela ideia do PDTU como para tudo, né? Bom para tudo, certo? E falou do Estatuto da Metrópole, que não existe, não tem, e como é que o PDTU se relaciona, né, com um instrumento importante, mas que não existe. A mesma coisa na mobilidade urbana. Nós temos a Lei de Mobilidade Urbana, a lei federal, que estabelece as diretrizes da política de mobilidade urbana sustentável no país, a Lei 12.587, se não me engano, que estabelece nessa lei o prazo até 2015 para toda a cidade brasileira, acima de 20 mil habitantes, elaborar um plano diretor de mobilidade urbana sustentável e cujo elemento de sustentabilidade ele está implícito nas suas diretrizes, mas também nas suas prioridades. A prioridade é justamente o deslocamento nas cidades a pé e em duas rodas. E depois vem uma gradação com outras prioridades. E que isso não está contemplado, né, nessa proposta do PDTU,
E a pergunta é o seguinte: como é que o PDD vai se relacionar, né, com um instrumento que seria necessário de existência na cidade e que ele não existe? Então, essa é. Obrigado. Por favor, o vereador Hilton Coelho. Peraí, né? Todo mundo se inscreveu primeiro, o vereador agora tem que ir passando na frente de todo mundo. Vai acabar os vereadores. Chegou. Tá, tudo bem, vou deixar o vereador para o fim. Maria Lúcia. Vamos acabar com os vereadores. Acabar com o vereador. Acabar com todos. Já foi. Gilson. Aqui, ó. Gilson presente. Eu estou seguindo a lista aqui. Maria Lúcia. Aqui, ó. Maria Lúcia. Então, Maria Lúcia, por favor. Maria Lúcia Carvalho, arquiteta urbanista e participante de assembleias do tipo dessa há uns 50 anos, pelo menos. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte: eu notei hoje, nessa assembleia, uma evolução. Uma evolução, e eu quero dar os parabéns não só à maioria, uma grande quantidade de vereadores presentes aqui, aos organizadores e também à refinada plateia, porque estiveram aqui as mentes brilhantes dos nossos técnicos e, sobretudo, como representante aqui da população que vocês chamaram de verdinhos, uma fala muito boa de um representante lá da região do subúrbio, tá certo? Então, eu queria dizer que foi muito bom também as contribuições, muito boas as contribuições da mesa, né? Desses debates que nós tivemos aqui. E o que eu pedi a ser falado, eu tenho muitas observações a fazer, porém, a minha área específica, que é a área de conforto ambiental, e a parte de áreas verdes urbanas, a minha preocupação é exatamente qual a conexão do plano diretor de desenvolvimento urbano com o plano de áreas verdes, plano diretor de arborização urbana. Eu acho que uma coisa, por exemplo, tinha que estar dentro da outra, tá? No meu entendimento, mas está sendo feito de uma forma separada. Então, por coisas desse tipo. Uma outra questão, a questão que logo o primeiro palestrante de hoje falou, que era a questão de que não havia previsão orçamentária, né? Então, eu pensei assim, poxa, nós já tivemos no município de Salvador a prática de um orçamento participativo. E nesse PDDU, né, não vi nada mencionado a respeito de como haveria de ser feito a previsão orçamentária participativa, né? Então, quer dizer, tem muitos pontos, eu concordo com Solange, que a construção desse plano de diretor de desenvolvimento urbano, ele está uma verdadeira colcha de retalhos e que o processo de construção dele, através de uma consultoria externa à nossa cidade, à nossa região, ao nosso estado, prejudicou muito e tornou esse plano um plano, digamos assim, tipo quase os modelitos que se usam para várias cidades. Ou seja, não é um plano que tenha a nossa cara, a cara de Salvador, porque ele não foi construído de baixo para cima como deveria ser. Então, eu digo o seguinte, eu estou feliz aqui hoje, nesse momento, porque eu estou vendo que o grau de participação está crescendo e o respeito que os edis da nossa cidade estão tendo em relação a esse trabalho comandado assim, digamos, pelo Ministério Público, mas também
por diversas entidades da sociedade que estiveram aqui representadas pela presidência da mesa passada, né? E estiveram aqui presentes. Então, eu percebo que a nossa cidade está começando a alcançar um certo nível de maturidade que vai levar a uma condição propícia para fazer um plano participativo de baixo para cima, como eu fui a São Paulo ver o plano de Erundina, a convite, assessorando a Câmara Municipal. No caso foi a vereadora Geracina que me convidou, e eu estive em São Paulo fazendo um estudo a respeito de como se preparar um plano que tivesse uma participação mais efetiva da população. Isso tem muitos anos, já tem uns 20 anos, ou entre 15 e 20 anos, não sei exatamente. Mas a verdade é que agora eu vejo uma certa condição de que esse processo de construção do plano diretor de desenvolvimento urbano, ele pode ser alcançado, tá? Porque a sociedade, o mínimo da sociedade, está amadurecendo no sentido, né? Inclusive a parte, digamos assim, dos representantes da sociedade, né? Mas eu acho que o executivo municipal ainda não entendeu muito bem isso e tem dificuldade de saber como operacionalizar isso, né? Então, a gente recebeu esse plano de cima para baixo e agora a gente está correndo contra o prejuízo. Então, eu realmente vejo que a gente tem que realmente colocar as posturas e contar com a mediação do Ministério Público para que essa construção possa ser renovada. Agora, eu queria dizer uma coisa, que a professora Ana, minha colega lá da Faculdade de Arquitetura, ela falou que um plano tem que ser um instrumento que vai levar 20 anos, porque o provisório aqui demora. Você falou que o provisório acaba se virando definitivo, mas eu acho que planejamento é um processo e periodicamente precisa ser revisado, em princípio, mesmo que seja construído de baixo para cima. Eu entendo que o produto que a gente conseguir construir nesse momento, se a Câmara chegar a votar, eu não vejo maiores prejuízos na medida que a gente saiba que tem que ser periodicamente revisado, né? Então, daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, como se previa antigamente que o processo tem que ser renovado periodicamente, né? No momento, eu tenho dúvidas, eu não estou contradizendo o que a professora Ana Fernandes falou. Por favor, Ana Fernandes, eu não estou contradizendo, eu apenas estou em dúvidas se realmente a gente deva, digamos, no momento que está dinâmico esse processo aqui, a gente deve desincentivar, dizer que não, então deixa para a próxima legislatura. Porque na próxima legislatura nós vamos ter que trabalhar de novo a cabeça dos novos vereadores, porque a renovação da Câmara acontece, como aconteceu nessa última. Então era só isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Gilson Presídio, por favor. Boa noite a todos. Sou Gilson, né? Eu sou auditor do Judiciário e sou bacharel em Direito e sou autor de uma manifestação ao Ministério Público para que o Ministério Público se posicione sobre essas obras que vêm sendo realizadas no município, sem aguardar essa discussão do TDTU, sob o ponto de vista que recursos estariam sendo utilizados de uma forma, vamos dizer assim, autoritária, baseado somente em ideias de um determinado grupo,
quando na verdade os grupos estudiosos da mobilidade urbana aqui na cidade, inclusive agora eu conheci o professor, mas o Paulo Ormindo já vem colocando que para a cidade outras situações de mobilidade seriam melhor, atenderia mais bairros populosos, bairros centralizados. Tem a questão também que o professor Von levanta de se priorizar os recursos. Então, eu entendo que o Ministério Público, e aí ele, na oficina passada já tinha sido alertado e teve avisos aqui que o Ministério Público estaria sendo omisso em deixar esse processo de elaboração do PDDU continuar, e à medida que ele não se posiciona realmente se essas obras devem continuar e sem aguardar e atacando esse princípio no mínimo da razoabilidade, né, e do bom senso, que era se aguardar por mais um pouco tempo, a discussão seria uma discussão mais democrática, mesmo porque o plano diretor, professora aqui da primeira palestra, a senhora colocou que o PDDU atual está sendo feito em cima de um pacto entre o Ministério Público, de novo pacto, que não é cumprido, para se agilizar, porque o anterior, a Justiça suspendeu. E se a Justiça suspendeu o anterior, e aí, no entendimento da senhora, estaria em vigor o de 2004. 2008 foi o que a Justiça questionou. Já deu prazo. 2008. Mas ele deu prazo. Então, mesmo assim, aí vem essa discussão. Eu vou fazer uma pergunta em cima disso depois para a senhora, mas a doutora Hortência não está aqui agora na sala, mas vai ficar gravado, eu vou deixar um recado. E, assim, eu acho que o Ministério Público tem que ser, de fato, uma instituição altiva. Não pode fazer o jogo que a Prefeitura fez e que a Câmara está fazendo, de fazer de conta que está ouvindo a comunidade, resista, se é que resiste às sugestões, e não incorporam nenhuma, e a Assembleia não é soberana na hora de decidir o que vai mudar e o que não vai mudar. Como ela vai, a doutora Hortência vai participar da reunião sexta-feira, ela vai ver como o presidente da Câmara trata o Ministério Público, como tratou a ausência dela, como achicalhou da ausência dela na reunião. Na primeira, ela vai ver que não pode aguardar a Câmara também nesse encaminhamento. Então, minha pergunta, e assim, minha sugestão para o Ministério Público é que ajuize a questão de se estar fazendo obras de infraestrutura em Salvador, de difícil reversibilidade, sem o PDU aprovado. Aí minha pergunta vem, sem PDDU em vigor, no meu entendimento, ou em vigor sendo de 2008, de 2004 e tal, esses PDDU tem como definir se tal serviço de mobilidade, e aí o professor que deu a última palestra talvez também possa ter, vai entrar no mérito se é metrô, se é BRT, se é linha viva, se é linha morta, se é azul, se é verde, e tudo isso vai acontecendo sem o PDDU estar aprovado. Isso é uma linha. E para outra professora também, tudo bem, o PDDU não está levando em consideração a discussão metropolitana, sim, mas deveria levar, então tem que parar o PDDU, a Câmara
a Comissão de Constituição tem que levar isso para o ó, vamos ter que rever, vamos ter que incluir. É legal isso? Não é? Vai entrar na discussão, esse é um outro ponto. E o terceiro, o do professor Gomes. Os recursos que nós temos e dentro da prioridade de mobilidade que é pessoas, bicicletas, veículos e pererê. Nós temos recursos para fazer o quê? Temos que deslanchar esse metrô, temos que deslanchar, mudar agora já a conversa nova, rodoviária de A para B, não sei o quê, ou temos que realmente utilizar bem os recursos que tem. Foram 3 perguntas. Obrigado, professor. Já podem responder, não é? Já pode. Se a terceira captou bem aí. Captou bem a terceira? Foi da mobilidade, não. A terceira foi da mobilidade. A terceira não. A terceira é a questão, a prioridade dos recursos. Se pode realmente se deslanchar obras da cidade, sem falta da discussão de prioridade de utilização dos recursos. Obrigado. Débora Nunes, por favor. Gente, eu vou começar a controlar o tempo das salas, porque realmente está brincadeira. Serei breve, professor. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Ana, em torno da FIP. Em torno da FIP. Porque da FIP, nós, na oficina passada, chegamos à conclusão que a FIP tinha feito, de um modo geral, uma cópia do plano 2008. Então, para que gastar tanto dinheiro fazer uma cópia? Nos damos conta cada vez mais que a FIP sequer levou em consideração a legislação e foi a palestra de graça, a legislação mais recente, etc., copiando coisas antigas sem, no mínimo, atualizar. E hoje a professora Ana colocou uma questão que é muito mais grave, que é uma suspeita de que tudo estava sendo programado antes, né? Então, esse plano diretor teria uma função de, mais uma vez, apenas criar espaço para que se ganhe mais dinheiro, aqueles que já têm dinheiro explorando pela cidade, e que, portanto, a FIP estaria cúmplice. Porque ela não ia pegar os mesmos documentos de 2013 e colocar no plano, sem que ela estivesse negociando com a prefeitura em torno dos interesses que estariam sendo guiando. Então, eu acho que, te pergunto isso, o que é que você acha que isso é uma falha ética gravíssima? Se isso é correto, se sua hipótese é verdadeira, nós estamos todos sendo enrolados e se está pagando 6 milhões para que essa empresa... 6.800. Eu gostaria que os vereadores pensassem na possibilidade de indicar na lei, nas instituições transitórias, que a revisão do plano diretor fosse feita por uma equipe local. Veja a grandeza e a dedicação dos técnicos que estão acompanhando há 2 anos, aliás, desde a eleição do prefeito, que nós fizemos um trabalho de consulta pública aos técnicos para recomendar como melhor governar essa cidade. As pessoas ficam aqui até 8 horas da noite, trabalham de graça. Os técnicos que fizeram o trabalho de participação em Salvador receberam 3%, o projeto inteiro durou 2 anos, num trabalho insano, 3% do que recebeu a FIP, e tudo que o Participação em Salvador fez está no site, inclusive o orçamento, o que pagou a quem, como, de forma completamente transparente. Nós da sociedade civil estamos dando exemplo de como é que a sociedade deveria, como é que a prefeitura deveria agir. E por fim, para ser fiel aqui à minha própria história, há 20 anos atrás eu defendi uma tese de doutorado falando de pedagogia da participação. Os verdinhos, que a gente já começou a chamar os verdinhos pretinhos, porque são pretinhos mesmo, eles só vão participar. É verdade que a gente está evoluindo muito, mas nós estamos evoluindo a participação dos brancos e dos moradores da Pituba, da Barra, etc. Nós só vamos, de fato, evoluir no planejamento realmente participativo quando a gente fizer pedagogia da participação, que é ir começar o trabalho a partir dos bairros, treinar a cidadania soteropolitana a decidir sobre seus bairros, quando eles, cientes das questões do dia a dia, aprenderem a planejar seus bairros, naturalmente ficará muito mais simples opinar sobre o que é a cidade e a inter-relação entre todos esses bairros. Então, que se preveja que o
próximo plano diretor, se parta de um trabalho em cada bairro de Salvador para preparar essa cidadania de fato vir dizer o que ela quer. Muito obrigada. Obrigado. Marcos Sampaio, por favor. Marcos Sampaio, já foi? Já estou eliminando o rapaz. Uma coisa rápida é, boa noite, Marcos Sampaio, estou presidente do Conselho Municipal de Saúde de Salvador. Primeiro, fazer uma reflexão também a respeito do que a gente vai considerar um debate propositivo, né? Se está uma população que, teoricamente, várias pessoas não sabem nem o que é PDDU, várias pessoas não têm a familiaridade com a discussão técnica, e a gente começa já a entrar na possibilidade das audiências públicas que a Câmara vai realizar, com a ideia de que todo aquele que não souber ou não tiver a certeza de que está contribuindo com propostas, ele não está sendo propositivo, ele não está tendo uma participação, desde quando a gente também vai ter um debate marcado pelas dificuldades que as pessoas vivem nas suas comunidades, ou seja, a política de saneamento, ela precisa ser discutida, mas vai ser discutida no viés do que o povo está vivendo, a realidade lá, a coleta de lixo em vários bairros está com dificuldade. A outra questão também que eu queria levantar é a questão da cidade, que precisa ser uma cidade planejada para ser uma cidade saudável. Cidade que precisa discutir uma cidade que as pessoas irão viver nelas. E a gente precisa discutir a questão da saúde nessa cidade. Discutir a questão da saúde onde, na temática da saúde no PDDU, a gente precisa definir qual é o tipo de modelo de saúde que a gente quer para essa cidade. E aí a gente tem agora recente alguns projetos que eu acho que precisava dialogar um pouco com essa ideia de PDDU. Ou seja, a gente vai jogar, a prefeitura quer já, que está com projeto, com licitação, de jogar o hospital municipal para dentro de Cajazeiras. Dizer que Cajazeiras é um bairro importante de Salvador, é um bairro que o equipamento vai para uma área populosa, mas existem outras áreas da cidade que estão com vazios assistenciais, mais agravante do que Cajazeiras, que tem outras unidades que poderia passar por adequação, mudança ou discussão de perfil, para que esse hospital pudesse ir também para uma área da cidade que pudesse ocupar esses espaços vazios. Ou seja, a gente precisa definir um modelo de saúde no PDDU que ele venha primeiro discutir qual é o modelo regionalizado de saúde que a gente quer. É um modelo onde a gente vai colocar naquele outros ou vai deixar a cargo do poder público resolver qual é o modelo de saúde que a gente quer para a cidade. Uma outra questão, em alguns outros PDDUs de outras cidades, o PDDU também ele dá uma orientação do que é o papel do serviço público e do que é o papel do privado, que deve ser complementar e que também você delimita espaço, inclusive para não ter aquela concorrência feroz, onde você tem o sucateamento do que é público, e aí você acaba sucateando para que o privado ele tenha um espaço maior e ele passe o seu essencial em algumas localidades. Então a gente precisa discutir também essa temática e, por último, colocar que no quesito da participação a gente tem que ter o cuidado de não correr o risco de dar um cheque branco para uma reforma de um modelo de participação onde já está já saturado. Não dá mais para a gente ir para audiências públicas que as pessoas não vão ter a segurança de que aquilo que elas estão levando vai estar representado em algum lugar. Então, eu acho que o pior ou o mais importante dentro de uma discussão não é o tempo da fala que eu vou ter, não é o tempo de intervenção que as pessoas vão ter, não é o número das linhas que vai ter no documento que as pessoas vão contribuir, não é o número de pessoas que vão falar durante a audiência, mas é se de fato eu vou conseguir enxergar aquilo que eu levei como necessidade, aquilo que eu levei como um anseio da discussão que eu participei, que vai estar lá, inclusive não só estar lá numa linha e alguém me diga no futuro assim, olha, está aí posto, mas não, eu preciso me enxergar. Então, é discutir essa ideia de qual é a cidade. E dizer que, se vocês forem hoje nas UPAs de Salvador, e eu tenho visitado várias UPAs,
você vai ver o número de pessoas idosas que estão praticamente internadas dentro dessas UPAs, que estão virando hospitais de permanência longa. Ou seja, a gente deixou de pensar uma cidade para o cidadão real. Aí você tem o Salvador 500, e aí é um Salvador que daqui a 500 anos a gente não sabe quem é que vai viver nessa Salvador, que fazia interface com a discussão do plano, foi essa ideia que venderam. Tem aquele tal de ouvir no nosso bairro, que a gente acabou escrevendo nas linhas lá, mas lá onde eu moro, eu posso testemunhar que nenhuma das reivindicações que nós fizemos, ela foi atendida. As que foram, teoricamente, parcialmente atendidas, ela foi lá com a faixa de algum vereador da base do governo que fez. Então, como é que a gente vai garantir que a participação da população, de fato, ela vai estar lá no PDDU, para a gente não ter o que houve em 2008, o PDDU que todo mundo foi lá discutir, a sensação é que ninguém participou e a Câmara definiu no final. O que eu vi, e aí vocês podem procurar no YouTube, não dá para a gente também dialogar, e a gente precisa fazer um diálogo franco com a Câmara. Não dá para ter certeza de que vai ter um PDDU com sucesso numa Câmara que o vereador outro dia estava brigando no Uruguai por causa da pá da borra do asfalto, que segundo ele era de autoria dele. Então a gente precisa discutir também qual é a discussão que a gente quer dar. Muito obrigado. Por favor, Marcos Mendes. Bom, mais uma vez, boa noite. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez a mesa, professora Ana, professora Graça, professor Branco. Foi assim, extremamente importante essa discussão. Eu me lembro, aproveitando o Hilton aqui, essa discussão de PDDU começou em 2008, você lembra? Hilton foi candidato a prefeito, ele falava tanto de PDDU que as crianças começaram a falar PDDU. Ah, vamos falar de PDDU. Então as pessoas dizem assim, pô, esse cara só fala isso. Mas hoje vocês estão sabendo que PDDU é a alma da discussão da cidade. Então, pessoal, foi falado aqui que gastou quase 7 milhões de reais para fazer um plano pela nome da empresa de carros, ou da que trabalha carros, a FIT. 6 milhões de reais. E, se eu não me engano, foi 3%, não foi? Que foi distribuído, 6% foi distribuído para os profissionais da área. Uma coisa importante que eu quero dizer é o seguinte aqui, está Léo Prates, que eu acho que é uma liderança importante ligada ao governo municipal. E tem Hilton, e tem vários outros aqui participantes, Humberto. Humberto foi respondido, na verdade, eu acho que fui contemplado uma parte com o doutor, com Débora, quando você falou como é que a gente traz esse povão. Ela respondeu, a gente tem que ir lá. Eu acho que a gente tem que fazer a discussão justamente dos bairros onde estão os problemas reais da cidade. Então a gente tem que ir lá. É assim que a gente começa a fazer uma discussão de PDD. Dizer o seguinte, a Débora não está nem aqui, mas assim, vamos deixar para o próximo. Não, pessoal, não é o próximo, é esse. É isso que eu quero fazer esse apelo aí a você, Leoprates. Você que é a gente dele. Pessoal, foi pedido aqui por Ana, está mais um ano. Isso não é nada demais para a gente fazer uma coisa verdadeiramente participativa. Isso não é demais um ano, sabe por quê? Porque vai ganhar todos nós. As pessoas que acham que estão ganhando porque de alguma forma está tentando resolver o interesse de algum grupo, entre eles a gente sabe que é o grupo imobiliário, que é isso na verdade, o PDDU está sendo avançado justamente por isso, ninguém aqui é bobo, mas pessoal, a gente precisa pensar em nossos filhos e em nossos netos. Olha a discussão, eu vou dizer a você que fiquei tão contemplado na mesa passada e nessa mesa, a importância que tem dessas pessoas participando praticamente de graça, é a universidade dando tudo que ele tem e que na verdade a sociedade bancou e eles têm que dar isso mesmo, mas um grau de debate que essas pessoas estão fazendo acontecer no passado e aqui agora, pessoal, a gente não pode perder, nós não podemos ser irresponsáveis de jogar isso tudo no lixo. Isso aqui foi discutido, vários outros tipos de saneamento ambiental, foi discutido com um dos melhores figuras representativas de saneamento do planeta, Moraes, professor Moraes. Nós falamos até a professora Glória, deu uma aula espetacular aqui na aula passada, o professor Ângelo Serpa, né? Vários outros, o próprio Alcoforado fez uma discussão interessante. Branco, você fez uma discussão aqui importantíssima, a Graça e Ana, que deixou a gente embebido aqui com essa discussão. Pessoal, eu faço um apelo a todos os vereadores, vamos chamar esse pessoal, e a minha pergunta é essa, eu quero saber depois se vocês foram chamados para participar da elaboração desse PDDU. Então, pessoal, a gente não pode jogar no lixo, a gente não pode botar para debaixo do tapete, né, um projeto que
Todo mundo está sabendo aqui, copiou, colou. Isso foi um projeto que copiou, colou, mais uma vez, para satisfazer interesses que não são nossos. Então, aqui a responsabilidade que nós temos, principalmente os vereadores, eu sei que é o seguinte, eu tenho a responsabilidade de tranquilidade de dizer, eu sei, Hildo, que você vai lutar por isso. Eu sei, Silvio, que você vai lutar por isso. Mas eu quero que você também, Léo, eu acho que você é uma figura importante nesse processo. E é um apelo que a gente está fazendo. Nesse momento, a gente não tem que dividir. A gente tem que chamar todo mundo para a construção de um projeto maravilhoso que pode ser esse PDD1. Então, esse é o apelo que a gente faz. E eu vou dizer mais. Ministério Público. Foi falado aqui que a doutora Hortência é a única figura importante. Eu acho que isso foi injusto. Tem uma figura aqui muito importante que participou ativamente com a gente, que é a doutora Cristina Seixas, que não está aqui. Então, a doutora Cristina Seixas é uma figura importantíssima, uma grande heroína que participou aqui. Mas, verdadeiramente, o Ministério Público tem sido omisso. O Ministério Público ele tem sido, na verdade, uma instituição de fazer TAC, esses TACs serem desrespeitados e fazer outro TAC que também é desrespeitado. Na verdade, não faz nenhuma ação, tem que fazer ação em cima dessa, como faz o Ministério Público do Estado de São Paulo. Você descumpriu, ação civil pública em cima de você tem que se responsabilizar. Então, pessoal, só para finalizar mesmo, quero dizer a vocês o seguinte, nós temos agora um momento importantíssimo para a gente fazer essa discussão. E a gente já tem tudo aqui discutido e trabalhado. Na verdade, foram anos de estudo por esses profissionais, da mesa passada, dessa mesa, da próxima mesa, que eu acho que o prefeito de Salvador tem a responsabilidade de chamar todo esse grupo aqui, que nós financiamos, inclusive, para que a gente faça um PDD verdadeiramente participativo, não só para um, nem para um grupo determinado, mas para toda a população de Salvador. Porque aqui, o importante é dizer, nós queremos o direito à cidade, não queremos a segregação. Calma, por favor. Eu acho que a gente tem que começar em outro lugar. Desculpa aqui, inclusive com a Câmara de Vereadores. Nós estamos numa redução da capacidade de planejamento desse município que é enorme. E já reduziu muito dos anos 90 para cá, cada vez mais. Então, a gente tem um plano diretor de 2008 que tem um sistema municipal de gestão, de planejamento e gestão, que nunca foi implantado. Um sistema de monitoramento de indicadores que nunca foi implantado. Tudo isso estava aqui em nossa Câmara de Vereadores, que é também um fiscal da lei, vamos dizer, que a Câmara aprovou, para ser implantado. Os planos de bairro, que a Débora falou, que realmente vamos dizer, o movimento de ensinar, de ajudar o pessoal de bairro pensar seu espaço. Ele é a iniciação da participação social do plano diretor. Então, o que a gente não tem, a gente nem tem um sistema de planejamento. E se a gente, essa proposta que foi lançada aqui pela Marcos Galindo, se você não antecipa a implantação de um sistema de planejamento que evita que você contrata uma empresa, a FIP, que vem entrando no município e não deixa nada para o município em termos de know-how, em termos de estrutura de planejamento, estrutura de aperfeiçoamento das pessoas que elaboram o plano diretor. Toda cidade que se presta faz questão de fazer os planos diretores, o planejamento com equipe própria. E esse é importante, que foi importante até 2004, no plano 2004, que também deu importação de determinadas personagens, mas pelo menos gerou um know-how dentro da própria cidade. Atualmente, a última reforma administrativa que foi definido, sabe onde está o sistema municipal de planejamento, de gestão e planejamento? É uma subcoordenadoria da diretoria de análise e fiscalização da SUCOM. Essa subcoordenadoria
que tem em cima disso uma coordenadoria e depois a diretoria de análise e de fiscalização. Esse é o sistema de planejamento junto com numa outra coordenadoria o sistema de monitoramento da cidade. Esse é o nosso sistema de planejamento que nem participa deste plano diretor, porque o plano diretor, a equipe técnica, está dentro da Fundação Maria Aurelia Ferreira, que a coordenadora técnica tem inúmeros de outros projetos, que pela atribuição é uma entidade de elaborar projetos urbanísticos e acompanhar a execução de obras de urbanização. O coordenador geral e o secretário da SUCOM, que no fundo inicialmente era o coordenador da Superintendência de Controle e Uso e Ocupação do Solo de Salvador, também não exclusivo para esse serviço. A Tânia Cotelli também não é exclusivo dentro do plano diretor. Então, tinha uma equipe com 7 pessoas que estavam trabalhando e o Fred caiu fora, então teve problemas, então ficaram 6, eu acho, no final, que estavam de meia sola dentro dessa equipe. Então, impossível se consegue fazer um mínimo de planejamento de uma cidade de 3 milhões de habitantes com essa equipezinha sem criar, a partir da elaboração do plano diretor, uma nova estrutura de planejamento, como está mandado pelo próprio legislação municipal. Então, isso é o primeiro passo que a Câmara de Vereadores deve, amanhã, perguntar ao prefeito onde está o sistema de planejamento desta cidade, que está lá na 7800, no artigo 288, não sei o que, 300 alguma coisa, está lá e que não está implantado. Por que não está implantado? Se tivesse implantado e a gente tivesse um sistema de indicadores monitorados na cidade, a gente podia fazer o custo, em vez de 6 milhões 800, para metade disso, porque a gente teria já dados primários sobre a ocupação do solo, a gente tinha a grande sorte que a pesquisa ODE foi feita, então a gente tem todas as condições de fazer um plano diretor em mais curto prazo do que Plandurb, do que EPUX e do que em 2004, porque o grande problema, o 2004, de sistema de mobilidade, não tinha uma pesquisa ODE recente que podia apoiar isso. Então, isso é um problema básico que a gente tem que enfrentar, e a Câmara de Vereadores tem que enfrentar, porque tem que dizer, a legislação exige, a LOM exige, o PDDU 2008 exige. Então, onde está isso? Onde está no orçamento? Onde está essa responsabilidade definida? Só como uma coisita aí que a Ana falou referente à concessão urbanística. A concessão urbanística nesse plano é um enxerto de 4 artigos, auto-aplicável. Ele não precisa uma regulamentação através de lei própria. Ele só precisa, em cada concessão urbanística, fazer a lei desta individual concessão urbanística. Se você pega a lei de São Paulo, você tem 39 artigos que regulamentam esse sistema, ainda com a terceirização ou transferência para o ente privado, a possibilidade de desapropriar em nome do ente público, que foi tirado agora no novo plano diretor, mas foi incluído no novo plano diretor de São Paulo, artigo 136, uma sistemática como são os instrumentos de implantação de planos urbanísticos dentro do município de Salvador,
com não sei quantos artigos e especificação de que forma em São Paulo. Então, se tivesse pelo menos o FIB que tem na sua equipe gente que participaram desse plano de São Paulo, tivessem importado o que é bom, o que é melhor, pelo menos esse instrumento realmente não é flor que se cheira, mas é uma coisa que podia ser transformado numa coisa melhor e melhor regulamentada. E essa boa regulamentação, eles não puxaram de lá para cá, eles só puxaram um condensado de 4 artigos para ser autorregulamentado. A gente está lutando, não sei, 8 anos para um EIV seja regulamentado e exigido em qualquer projeto na cidade, e a gente não consegue regulamentar isso para aplicar um estudo de impacto de vizinhança. Mas uma operação, uma concessão urbana, a gente consegue em 4 artigos fazer algo aplicável. Muito obrigado. Olívia Oliveira. Boa noite. Meu nome é arquiteta, estudei aqui na UFBA. Você fala um pouco mais alto? Eu sou arquiteta, estudei na UFBA, vários professores, colegas aqui presentes há quase 20 anos em fora do país. Atualmente moro na Suíça, em Lausanne, onde a gente tem justamente uma prática. A Suíça é um país que tem uma prática democrática de construção, de concurso de arquitetura, de projeto urbano, participação social, participação ativa da população, que é evidentemente invejável, mas que tem, inclusive, na sociedade, um histórico democrático e é incomparável, né? A gente não pode comparar as duas coisas. Mas é verdade que o que me choca, assim, quando eu vejo essa discussão toda, é que finalmente o PDDU, a gente já várias pessoas falaram, né? A gente não chega a conclusões, a gestões. Como a gente vai aplicar isso? Na verdade, a aplicação, a regulação, a promoção dessa política urbana, ela deveria ser feita no plano participativo, promovida pela prefeitura. Né? A prefeitura que deveria lançar essas bases de chamar, promover um processo participativo, concursos de planificação de bairros, né? Junto participativo, desde bases, etc. É ela que estipula isso. Esse é o papel de uma prefeitura, de um município. E, assim, o que eu vejo é assim, quando eu li a primeira vez, que estou agora atualmente trabalhando como professora pesquisadora aqui, casualmente uma dessas 2 zonas que a Odebrecht está interessada, acho que não é por acaso, né, também que ela está interessada, me perdi, que fica essa, assim, quando eu li a primeira vez o PDDU, eu falei, gente, mas assim, a primeira vista é perfeito, tudo que fala aqui é maravilhoso, né? Se a gente tem isso, ótimo, a gente tem isso mesmo, a gente tem uma lei para ser cumprida, mas se a lei não tem essa regulação, não existe como puxar isso, quer dizer, eu não vejo, para mim é esse ponto básico, né? Como, eu sei que colegas estão trabalhando há muito tempo, a gente está solicitando que sejam feitos concursos de arquitetura, de planejamento, concursos também para o planejamento urbano. E eu discordo aqui quando a gente fala que o PDU é feito para os verdinhos, para os vermelhinhos e não para os verdinhos. Eu moro lá minha mãe mora na Pituba, assim, eu vejo quando eu passei pela cidade, cada vez que eu volto a Salvador, o que eu vejo é uma cidade que não é feita, é vendida para o capital imobiliário, mas para ninguém, não é nem para o vermelhinho, nem para os verdinhos. Tá? É uma cidade que está sendo destruída, ela não tem nenhuma relação, não é cidade, pronto. Não é cidade porque um prédio que tem os 3 primeiros andares de garagem e são feitas para os vermelhinhos, não pode construir cidade. Né? Quer dizer, não existe a parte comunitária, ela é completamente abandonada. E quando algum prefeito se interessa a fazer um projeto urbano, ou como eu vi agora na pracinha lá do Rio Vermelho, né, a urbanização dos poucos projetos, assim, primeiro, quem dá as cartas, a quem é feito, quem é chamado, um arquiteto que não é da cidade, tudo bem, eu acho que eu não tenho nenhum problema de ser um arquiteto de fora, mas não é nenhum urbanista, soube que é uma pessoa que trabalha, inclusive com interiorismo, né? E que mundo é esse, gente? Que mundo é esse? Como é possível isso, né? Quer dizer,
oferece um curso, inclusive para pesquisa. É de uma opacidade total. Não existe nenhuma informação, transparência no que está acontecendo na cidade. De repente, descobre que foi feito um projeto lá e a gente descobre casualmente que existe projetos, como essa solicitação que a gente está fazendo no DEBRED. Enfim, somente chamar essa atenção que, no fundo, esse PDD não é feito nem pelos dedos e que, no fim, essas obras, que inclusive tinham mostrado também aquela fala não me esqueço do professor que falou muito bem, mostrando uma obra de contenção, né, que a gente vê claramente que aquela obra, mais uma vez, engloba operações do tipo Lava Jato, Lava Volkswagen, o que seja, mas que não são para a população. Então, realmente os interesses são outros, né, não nem momento para a situação. Desculpa. Obrigado. Henrique, por favor. Bom, eu não vou aqui chover no molhado. Né? Já tivemos aqui as importantes contribuições. Eu quero acrescentar apenas que, sobre a forma da minuta, na realidade, o prefeito tinha um mote inicial de fazer um plano de 30 anos. Né? E isso seria para ele uma oportunidade de fazer uma legislação nova, escrita da forma que ele quisesse, onde no meio desse texto ele inserisse a satisfação dos anseios daqueles que foram os grandes aquisitores das terras leiloadas, na realidade um leilão que escamoteava uma verdadeira usucapião de terras públicas, 24 milhões de metros quadrados de terras públicas vendidas, certo? Onde se dava o privilégio àqueles que tivessem, abre aspas, a posse mansa e pacífica das glebas, teriam o direito de arrematar essas glebas pelo lance inicial, entendeu? O resultado disso foi um leilão no qual desses 24 milhões, 70% correspondiam a 5 glebas, ou seja, 5 latifúndios urbanos, certo? Que hoje todo mundo sabe a quem pertence a paralela do Trobogi até a Mussurunga, de um lado, e do outro lado, a quem pertence terras dentro do Vale Encantado. Todo mundo sabe, na realidade, a quem está servindo, certo? Na composição do Conselho Municipal, a construção civil, que foi, na realidade, uma política nacional para as 4 grandes metrópoles que existiam na época, em 64, essa coisa da privatização das terras para viabilizar a economia do mercado imobiliário, muito conveniente para uma lei áurea que não regulamentava o trabalho, não regulamentava a propriedade urbana nem nada, e simplesmente pega aos homens a construção civil, certo? Às mulheres o trabalho doméstico, para fugir de uma legislação de Vargas, certo? Que vamos salvar então a burguesia urbana, certo? Lhes dando o quê? O capital imobiliário. Tome as terras. Aí, certo? Então aí as terras, tá? Tudo isso, eu vou dizer somente o seguinte: essa minuta, depois, no meio, o próprio Silvio Pinheiro, num encaminhamento que ele faz ao prefeito, ele diz que na audiência pública número tal, certo? Ficou decidido que não seria mais um planejamento de longo prazo e que faríamos apenas uma revisão da 7.400. Pronto. Então, se é para uma revisão da 7.400, teríamos que retornar ao texto da 7.400 para suprimir aquilo que fosse desejo de quem está fazendo o plano, suprimir, certo? E ficar bem claro para quem está examinando isso, que são os vereadores, certo? Está substituindo pelo quê?
dessa forma como ficou o plano, é uma forma muito conveniente que escamoteia, na realidade, todo o interesse que está por trás. Então eu vou, como um conselheiro municipal, certo? E represento o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Conselho Municipal, eu vou fazer um convite, certo? Ao doutor Silvio Pinheiro, certo? Já que ele apresentou a doutora Tânia Scofield como responsável técnica, por isso está aí. Por que ela ainda não foi ao CAL registrar a RRT dela? Certo? Por quê? Porque desde o tempo do CREA, certo? Existe uma decisão plenária, certo? De 2006, que aponta o arquiteto como profissional com atribuição para coordenar equipes multidisciplinares em planos de desenvolvimento regional e plano de desenvolvimento urbano. Tá? Então, já que o arquiteto é, por lei, aquele profissional que reúne as qualidades para coordenar e que foi apontado várias vezes, vários de vocês estavam lá quando o Silvio Pinheiro apontou, CAL mesmo foi objeto foi persona não grata quando apontou a própria Tânia, certo? Como uma pessoa, Tânia, eu não acredito que você, como técnica, esteja fazendo isso assim. E ela ficou possessa com o CAL. Entendeu? Então, por que não vai lá e não registra a responsabilidade técnica? Porque ele, Silvio Pinheiro, não vai à OAB e com a OAB dele registra a responsabilidade jurídica pela peça jurídica que ele encaminhou ao prefeito e que encaminhou à Câmara. Tá bom? Eu quero deixar por aí. Muito obrigado. Para concluir, o vereador Hilton Coelho. É a última fala. Eu acho que muito merecidamente eu sou o último a falar aqui, mas eu queria começar primeiro dando um grande parabéns, desenvolver esse raciocínio aqui, ao Ministério Público e toda essa intelectualidade que está aqui, porque eu acho que produziram uma simbiose de alguma forma que a gente está vendo aqui. Eu só peguei uma pontinha, professor Armando, da sua fala, infelizmente, né? Mas que a gente está vendo aqui é uma espécie de clímax, uma simbiose que foi feita, veio sendo feita há muito tempo, e que tem permitido a gente fazer uma análise crítica bastante poderosa em relação a essa proposta do plano diretor. Né? Eu queria pedir desculpa, porque ontem nós fizemos uma fala, os vereadores estão aqui, podem ser testemunha, nós pedimos uma comunicação inadiável no plenário da Câmara para ressaltar a necessidade e a importância da participação dos vereadores. E eu não estive aqui desde cedo, me programei para isso, mas não estive aqui desde cedo, porque a gente teve mais uma manifestação em relação ao direito à cidade, nesse caso a moradia, que um grupo armado tentou retirar os ativistas, as pessoas, as famílias do movimento sem terra, ou sem teto, perdão, na estrada do Terba, numa recente ocupação que eles fizeram, foi armado, inclusive disse que iria voltar, né, e que se retirasse as crianças, porque eles iriam voltar, certo? Então, a gente teve que colocar isso na balança, se a gente já tem uma ação imediata para tentar preservar minimamente a vida das pessoas ou vir para cá, apesar de a gente respeitar o debate, infelizmente a gente teve que fazer a opção de chegar no finalzinho. Bom, acho que está muito evidente que, no final das contas, todo debate que a gente vai fazendo até aqui é que o PDDU, como esse instrumento tão fundamental, né, para a gente olhar a nossa cidade, Milton Santos já falava, né, de que o Brasil precisa ter coragem de se olhar, de se enxergar. Aí eu acho que o plano diretor ele é a grande oportunidade que uma cidade tem de se olhar globalmente. Essa que é a grande questão. Tem que começar por se olhar globalmente, estabelecer grandes objetivos, o seu próprio povo estabelecer grandes objetivos, depois a gente ir descendo para as especificidades. Esse me parece ser o papel de um verdadeiro plano diretor. E o que a gente tem é um amontoado de definições que são autoritárias. Por exemplo, entrou aí nesse PDDU a questão da linha viva, que só teve manifestações sociais de rejeição até agora. Então é absurdo a gente ver uma coisa dessa plantada no plano diretor, né? Uma coisa amplamente desautorizada pela parte da sociedade que fez o mínimo de debate,
certo? Então tem definições claras, como essa questão das operações consorciadas também, que todo mundo sabe quais são os interesses por trás, e o resto é um mar de indefinições, seja de indefinições negativas ou indefinições positivas. Indefinições positivas, por exemplo, em relação à questão do IPTU progressivo, que não fala nada, como o professor Armando Branco falou aqui, né, sobre a pavimentação das ruas, né, dos bairros populares. Não fala nada de como, de fato, o IPTU progressivo vai ser implementado numa cidade que tem um problema gravíssimo, realmente, de moradia, né, que esse instrumento pode ser muito poderoso, por exemplo, para a gente reolhar o centro histórico, que tem mais de 1.500 já cadastrados, né, mais de 1.500 imóveis, ou sem nenhuma utilização, ou sendo subutilizados. Então, isso é uma coisa completamente indefinida. E, por outro lado, indefinições como uma questão do gabarito da cidade, o PDDU fala no aumento do percentual grande, mas nós sabemos que a onça vai beber água na definição da louça. Na verdade, isso tem um conjunto de elementos que vão ser amarrados, e todos nós sabemos, com o poderio da especulação imobiliária que existe nessa cidade, como vão ser amarrados na louça. Então essa é a conclusão que a gente tem que chega, né, que essa proposta que vem chega à Câmara de Vereadores, ela tem esse conteúdo de definições autoritárias e de indefinições, e um mar de definições de enigmas para a cidade. Tudo que um plano diretor não pode ser. Um plano não pode ser um margem de definição, não pode ser um grande enigma para a sociedade, um PDDU. Então eu acho que, sendo dessa forma, não existe outra conclusão que nós possamos chegar aqui nesse debate, de que nós precisamos deixar claro que vai existir uma desmoralização da Prefeitura e da própria Câmara de Vereadores, né? Mais uma vez, eu acho que muitas pessoas fizeram um apelo aqui para a sensibilidade, mas uma desmoralização da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, caso esse plano não tenha um processo de redefinição de todo o seu processo de discussão. Nós, inclusive, apresentamos na primeira audiência pública da Câmara de Vereadores, a primeira e única realizada até agora, uma proposta de um novo calendário que passasse, por exemplo, pela descentralização do debate. E eu quero dizer aqui que a gente às vezes fala muito da falta da participação popular, mas não apenas a prática da Prefeitura foi uma prática excludente, manipuladora da participação popular, como o próprio objeto ele é completamente desestimulante. Né? É um desestimulante a participação popular. Por exemplo, essa história de macrozoneamento, que a população olha a discussão e ela não consegue se ver minimamente naquele debate, mostra que, do ponto de vista do conteúdo, o conteúdo foi oferecido para que a população não conseguisse se situar nele. E a ideia de que a população não tem disposição é falsa. Nós fizemos um debate lá no subúrbio ferroviário, um debate restrito sobre a questão da requalificação da orla, que não intencionalmente, a intenção não era ter participação da população do subúrbio, não. Mas aquilo ali foi uma faixa muito bem definida. A orla de Itacarã e plataforma, a população foi e participou. Nós fizemos audiência cheia, mas no final das contas, um auditório lotado votou a proposta de requalificação da orla de Itacarã e plataforma. No final das contas, tem, porque era um território concreto. As pessoas se viram. Muitas discussões foram feitas sobre mobilidade, sobre a questão urbanística, sobre o paisagismo da área. Muito debate foi feito e a população participou. Agora, quando se dirige um processo que, do conteúdo, as atividades são realizadas, elas são desestimulantes, é claro que a população não vai responder. Então, eu acho, só finalizando, eu acho que o grande compromisso que a gente tem que ter aqui é de dizer, nós já conseguimos elaborar uma leitura sobre esse plano. O plano, ele é autoritário e é um mar de enigmas, e sendo dessa forma, essa proposta não pode ser aprovada pela Câmara de Vereadores. Nós precisamos realmente de um novo calendário que, inclusive, recoloque o debate da geração dos próprios dados, dos estudos, porque desde aí existem problemas, até o final das contas, até o processo todo, dos grandes objetivos, né, dos diagnósticos sobre a cidade, dos grandes objetivos, até descer para as questões, questões como educação e saúde, que também estão relacionadas, além de outras que são óbvias, né, como mobilidade e ocupação do solo da cidade. Muito obrigado, Hilton. Agora eu vou passar
aos expositores para as breves considerações finais, começando com a minha convidada. Eu queria começar dizendo, viu, Marcos, que apesar do povo todo pagar o meu salário na Universidade Federal da Bahia, eu ainda luto pela jornada de 40 horas de trabalho semanais, viu? Que foi uma conquista dos anos 40. Mas, enfim, o que eu... universitário para dentro das habitações. Pois é. Mas assim, ó, eu queria fazer algumas, enfim, falar algumas coisas, porque eu acho que... Pois é, então... Mas... eu acho que a gente tem alguns compromissos num debate como esses, e um deles é a gente não ser leviano. Então, assim, a primeira coisa eu queria dizer que a FIP não é uma empresa que avalia comércio de automóvel usado. Eu não sei de onde isso apareceu, mas é uma fundação, Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, que funciona junto à Faculdade de Economia e Administração. Então, assim, eu acho que é importante a gente pontuar essas coisas, porque senão a gente acaba reproduzindo estratégias que não têm densidade nenhuma e que podem ser contraditas a qualquer momento, né? Então, como eu vi isso hoje, acho que 2 ou 3 vezes aqui, eu acho importante pontuar isso. A segunda coisa, e aí juntando a questão da FIP com a questão que Débora colocou, veja bem, Débora, eu leio lógicas e estratégias. Quem fez, quem botou e quem definiu, eu não sei te dizer. Porque tem tanta gente participando desse processo. Tem técnicos da prefeitura, tem os técnicos da FIP, tem consultorias contratadas, tem ação de gabinete. É muito complexo o processo de construção disso. Então, eu também acharia precipitado dizer, não, a FIP é responsável ou o técnico X é responsável. Eu acho, assim, o que eu consigo fazer é uma leitura de lógica. E essa lógica que está baseada em documentação, que está baseada nas leis todas que saíram da prefeitura, em jornais que foram publicados. Quer dizer, eu consigo me aproximar disso e achar que tem uma vinculação muito forte entre essa estratégia da MIP e a estratégia de elaboração, no caso da Operação Urbana Consorciada e da Linha Viva, com o plano diretor. Agora, o processo acusatório não cabe a mim. Eu acho que a gente tem instituições na sociedade democrática que são responsáveis por fazer isso, né? Então, eu acho que essa é a segunda coisa que eu queria pontuar. A terceira coisa, de uma forma mais geral, eu acho o seguinte, eu sempre defino o plano diretor como uma peça técnica de um pacto político, né? E a revisão do plano diretor, em geral, se dá ou porque a peça técnica está defasada ou porque o pacto político está alterado, né? Então, essa leitura ela é fundamental para a gente entender o processo e essa construção de uma necessidade que se torna quase que anual, que o plano tem que ser revisto, etc, etc. Então, assim, eu acho que esse processo de construção do plano, ele tem tanto a necessidade de acompanhar a dinâmica real da cidade, né, que é aí traduzida em índices, indicadores, metas e coisas desse tipo, quanto uma leitura do pacto político que está sendo colocado. Então, assim, quando eu leio esse plano diretor, eu me pergunto o que a cidade ganha efetivamente, né? Pensando na cidade dos verdinhos e dos vermelhinhos. O que a cidade, enquanto local coletivo, enquanto vivência partilhada de um espaço, o que a cidade ganha com isso? Eu não consigo ver ganhos nesse processo. Eu não consigo ver ganhos, pelo menos da leitura que eu fiz até agora. Eu, assim, adoraria que alguém chamasse uma reunião para falar, olha, os ganhos que a cidade tem com esse plano diretor, tal qual ele está definindo aqui agora, são esses e esses, né? Mas, assim, essa enunciação baseada, ancorada em argumentos, em demonstrações e em dados. Porque, assim, um plano diretor ele não é uma declaração de princípios. Porque a declaração de princípios ela é fundamental como ponto de partida. Mas o plano diretor tem que concretizar isso
né, no seu processo de concepção e de elaboração. Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante da gente ver, por isso que eu acho que realmente esse plano não precisa ser aprovado agora. Sinceramente, eu não consigo ver o grau de necessidade de aprovação desse plano com essa urgência toda, a não ser para viabilizar esses 3 grandes projetos ou tendências que eu consigo identificar. E, por fim, a sensação que eu tenho também é que nessa construção de pacto político existe uma fratura hoje. Existe uma fratura que é a maneira como a elite política soteropolitana ela continua a entender o exercício da política e um segmento formado a partir de uma experiência democrática forte, com capacidade técnica, com perspectivas políticas mais arejadas, digamos assim, e que se defrontam diretamente com essa elite política que ainda é profundamente autoritária. E nesse sentido eu quero falar que tanto é autoritário o governo municipal, quanto é autoritário o governo estadual. O que a gente está vendo acontecer na cidade, por parte de diversos projetos do governo estadual também, são de um autoritarismo, que assim, tem a linha viva da prefeitura e a ponte para o governo do estado. Quer dizer, para mim são coisas da mesma ordem, tá certo? São maneiras de se colocar no território da mesma ordem. Então, eu acho que essa fratura é um desafio que a gente tem que vencer, porque enquanto essa fratura perdurar, a tendência é de judicialização dos processos. E a judicialização dos processos, ela é nefasta de forma geral, né? Ela traz um ganho democrático extremamente suado quando ela é bem sucedida, mas, por outro lado, ela exige um desgaste, um tempo dedicado a esse tipo de coisa, que seria muito mais interessante se a sociedade conseguisse viver em harmonia com as próprias regras que ela criou, né? Então, nesse sentido, e aqui só para terminar, eu acho que me resta uma questão também com relação a essas discussões públicas, que não é porque o cidadão comum do Nordeste de Amaralina, do Rio Vermelho ou do subúrbio ferroviário não está aqui. Eu me pergunto por que é que os movimentos organizados não estão aqui. Porque eles têm uma pauta política, eles têm profissionalização, eles têm capacidade de percepção do que está acontecendo. Então, assim, por que essas lideranças não estão aqui? Por que esses grupos organizados não estão aqui? Por que essa relação com o PDDU, ela não se estabelece de uma forma que acontece em outras cidades, né? Então, acho que são desafios aí que a gente tem que se defrontar, mas que os ganhos... E aí, Silvio, eu acho que é para ficar feliz, assim, o processo que a gente ganhou da ditadura, né, o processo de redemocratização do Brasil, a construção de instâncias democráticas de operação da sociedade, ela cada vez mais exige mais, né? Então, é no processo de expansão desse processo, não é no processo de retração que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que eu vejo com muita esperança aí esse caminho que a gente está trilhando de discussão da política urbana. Obrigado. Obrigado. Por favor, Graça, para as considerações finais. Basicamente, duas questões aqui colocadas. É a questão da região metropolitana, que foi colocada aqui por Gilson, o vereador Augusto Eleodoro, e inclusive eu vou disponibilizar na apresentação do diálogo que foi feito aqui. Eu fiz um esforço quando levei essa proposta de falar sobre a questão metropolitana. É um esforço que a gente já vem fazendo até quando nós trabalhamos com o plano intermunicipal da Rede Caparica, que é realmente uma experiência, digamos, nova de trabalhar com o plano entre 2 municípios. E essa questão colocada por ele agora, como incluir, o que incluir no plano municipal da abordagem metropolitana, se não tem um plano metropolitano, e
nós não temos há alguns anos nenhuma prática, uma instituição de um arranjo metropolitano em que venha reunindo as propostas dos municípios. Mas eu confesso que fiquei até satisfeita do esforço que fui forçada a fazer e procurei colocar, perguntando, a partir das funções do interesse comum, comecei a colocar. A gente não vê. E surgiu aqui, eu fui pegando pelas falas também que aconteceram aqui. Quando foi colocado pelo professor Paulo Mindo, depois por outra pessoa, a questão das quadras. A questão do professor Paulo Mindo, ele estava questionando o projeto, se aqui podia passar por aqui. Mas eu acho que não é essa a questão. Outra pessoa falou, qual é a função que vai ter esta centralidade em águas claras? Quer dizer, qual o papel que ela tem? A partir daí vem os projetos. Você avaliar se o projeto justifica ou não justifica. Então, quando ele coloca centralidade metropolitanas, é avaliar dentro do território de Salvador o papel que ela desempenha, essa rede de centralidade, qual o papel que ela tem com a região, para fora. Então, por exemplo, Centro Antigo é uma centralidade metropolitana. Ele se relaciona com o lado da Ilha Itaparica e descendo além da Ilha Itaparica, ela desce para Jaguari, para Santo Antônio. Ela se relaciona com os municípios da região metropolitana ao norte, ligada à região do subúrbio, enquanto, paralela, se relaciona mais com o litoral norte. Então, existem papéis que são existentes, que precisam ser fortalecidos para fortalecer funções. E a sua função de capital e metrópole. Acho que nem foi tratado no plano diretor, ele só diz, vai fortalecer o papel do metrópole, mas não tem nada de projeto, nem de perspectiva que diga assim, essa metrópole tem essa, a base dele é fundamentada em tais setores e precisamos fortalecer isso. A questão da cultura. A cultura de Salvador era muito fundamentada também no seu entorno. E ela pode usufruir e enriquecer quando diz assim, vai fazer o turismo do centro. O turismo do centro antigo vai se restringir a visitar aquele patrimônio que está naquele território, ou ele pode se articular muito mais e ganhar muito mais força se ele fizer uma forma articulada. Então, as ações elas vão resultar muito em gestão, em páginas, mas isso também em papéis e equipamentos. Aparece no plano os equipamentos, mas eles estão soltos de um projeto mais amplo. A questão da logística, a questão do aeroporto, que Carl fala sempre. Ele não é porque a questão do aeroporto aqui ou ali, ele tem que pensar no papel que dessas funções que a capital tem e que vai exigir da capital em termos de equipamentos para exercer esse papel. Então, eu acho que esse é o pensamento e que, no plano metropolitano, a cidade que se antecipou, claro, porque a realidade ela não acontece linearmente como se imagina. Primeiro faz maior, depois menor. Ela vai oferecer a esse planejamento metropolitano já a sua avaliação do papel, como ela se vê nessa região. Aí foi colocado aqui, acho que houve um entendido o vereador Augusto dizendo que o Estatuto da Metrópole não existe. Ele existe e já tem regras e tem prazos para fazer os planos. O prazo é até 2018, janeiro, senão todos estão incorrendo em improbidade administrativa, prefeito e governador, e o plano Pederneiras de Salvador deverá ser revisto, pelo menos, cumprir os prazos até 2021. Se ele for aprovado agora, ou não aprovado agora, após o plano metropolitano está concluído em 2018, 3 anos depois, até 3 anos depois, ele tem que ser revisto. Esse é um ponto. A outra questão é a questão do prazo, o que fazer com este plano. Foram feitas algumas colocações, foram importantíssimas, mas que acho que merece comentário. A questão é o que fazer com esse projeto de lei. Vamos pedir que não vamos aprovar agora e o tempo que for necessário. Isso não existe, minha gente. Tem aquela questão principal, surgiu do tempo político, tempo prático, a cidade anda. Para que serve o plano diretor? Se ele tiver assim, vai ficar estudando. E quando deu,
Então, quer dizer que pode acontecer tudo, não está havendo necessidade. Aí volta uma pergunta que surgiu aqui, né? As pessoas não enfatizando e agora também diz assim, o que a universidade vai ganhar com isso pontual? O que é que esse plano está oferecendo à cidade? O que é que ela ganha? O que é que hoje tem de problema que precisaria ser mudado? Então, eu acho que a gente tem que ter uma proposta, sim, mas uma proposta concreta. Porque o vereador Silvio colocou uma coisa que eu acho que é uma preocupação. A gente não pode consolidar a ideia de que a participação e a gestão democrática é paralisante. E isso é uma ideia que se consolida dizendo assim, não é autoritário, mas faz. Não discute os projetos, mas faz. Então você pergunta para o conselho, está bom ou está ruim? Foi colocado aqui que o projeto não ser discutido. Ali pela Olívia. Mas a população está satisfeita pelo fazer. Então a gente tem que ter preocupação. A questão do processo participativo é um processo de aprendizado, de fato. Achamos que tínhamos conseguido muita coisa, foi grande ganho, e no momento foi, ao se introduzir a obrigatoriedade das audiências públicas nos PDDUs. Naquela ocasião, em 2001, só que nos processos nós estamos constatando que eles são insuficientes. Por quê? Porque nós estamos aprendendo ao processo participativo e estamos vendo que eles são insuficientes. Eu queria chegar à sua fala também, que acho que ela contribui para responder a isso. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma proposta, e acho que naquela última tela que eu disse, quem acho que tem que mudar acho que tem que apresentar uma proposta de prazo, de cronograma e de, digamos, vou ter aqui, de indicações metodológicas de participação. A gente tem um prazo, a gente quer um ano, neste ano vai se fazer dessa forma, discutir nos bairros, discutir assim, e acho mais, além do processo, o que é fundamental. Realmente tem coisas que são boas, mas que não tem. Não estou referindo nem negativa nem positivamente, mas tem coisas que são fundamentais. Eu acho que nós devemos eleger quais são as questões fundamentais, fazer uma proposta de discussão pública centrada nessas questões e baseada num processo participativo de uma forma mais ampla, indo lá. Então, eu acho que a gente não deve, de hipótese alguma, dizer que este prazo é urgente, o tempo que for necessário. Isso é um tiro no pé. Vamos apresentar a proposta concreta. Aí eu queria só para fechar, Débora, vá, pode ser que uma coisa tem a ver com... O que falta é um mote que seja tão grande que possa mobilizar a sociedade e dar processo a essa revisão. E esse mote foi dado pelo professor Valdir. O plano diretor de Salvador precisa, em todas as áreas de intervenção, aumentar a inclusão social. E se esse é um mote, por exemplo, é muito mais fácil você fazer a revisão. Então, na habitação, como é que aumenta a inclusão? Na mobilidade, como é que aumenta a inclusão? Na pavimentação, como é que aumenta a inclusão? Ou seja, e é muito mais fácil. Meu princípio básico. Um princípio básico que você vai determinando cada área. Débora, acho que nós temos que definir isso, assim, em que vamos, o que é fundamental. Porque isso está dito no plano. Inclusive foi dito por Tânia, assim, a diferença é que a cidade teve em 2008 até hoje continua desagregada. Mas, concretamente, por isso eu coloquei ali, um percentual de investimento da infraestrutura em qualquer coisa que vai ser feita na cidade. Porque não tem uma ação que revele, quer dizer, que responda a essa diretriz. A gente sente falta de que digo, o objetivo é esse, a diretriz é essa, a ação é essa. O objetivo está solto, a ação está e não tem ação. Então, eu ia só para fechar, que eu acho que deveria ter de qualquer modo, uma proposta, não descartando nada disso que está colocado, acho que tem que fazer um cronograma, uma proposta de cronograma, de formas de condução e de temas focados, e que, eu vou falar com você, mas não quer dizer você, é um conjunto, mas dentro da sua proposta, para incluir no capítulo do processo participativo, que eu fiz até algumas indicações
de que deve ter o processo participativo, de discussão pública, tanto na revisão do PDDU, do tema tal, e dos projetos no LOAS e tal, que complementasse, melhorasse com as indicações que você colocou, de que não é só o tema, é nos locais. Isso. A gente, de qualquer forma, a gente deve se garantir, melhorando, acrescentando esse capítulo. Gente, muito obrigada. Bem, obrigado mais uma vez de estar aqui dialogando com vocês e respondendo algumas das duas perguntas, tanto a do vereador Everaldo, sobre a questão da contemplação, né, do plano sobre as bicicletas e os pedestres com a Lei Federal da Mobilidade. Eu acho que isso tem que ser resolvido no plano de mobilidade mesmo. Não é o plano diretor que vai entrar em uma série de detalhes, já que você tem que fazer o plano setorial. E quanto também ao questionamento de Gilson, como estão executando essas obras, etc., e como é que fica o plano diretor, só gostaria de dizer a você o seguinte: grande parte das obras que estão sendo realizadas a nível viário e do metrô foram previstas desde a década de 70, incorporadas legalmente no Plano Urb e replicada nos planos de 2004 e 2008. O que não tem ocorrido é que, pelo porte do projeto de engenharia ou do projeto urbanístico, tem sido apresentado à sociedade para a discussão dos detalhes do projeto. Mas o eixo principal, isso vem sendo incorporado em todos os planos sequenciados. Como também a proposta do plano de agora faz a mesma coisa. Ele incorpora inclusive algumas situações que não foram colocadas em outros planos, mas que desde a elaboração do EUST já constam, né, diversas avenidas que deviam ser duplicadas ou diversos sistemas de média capacidade que hoje nós chamamos de VLT ou chamamos de BRT. Não quer dizer que tem também intervenções que não estejam previstas, né, no plano. Mas, para finalizar, eu acho que o plano traz o que eu diria assim, uma mobilidade do impossível, sem objetividade e desarticulada com fatos reais do nosso cotidiano, somente da maioria dos habitantes dessa cidade. E eu gostaria de destacar uma questão que Cal levantou aqui, que eu acho fundamental, que é, se você não tem uma gestão do planejamento, o plano elaborado, o plano aprovado, como tantos outros, eles praticamente não têm andamento. Certo? Então, a sociedade não tem como questionar. Se a gente hoje abre o site da Prefeitura de São Paulo, você tem lá todas as metas de governo, vê aquelas pílulas e sabe o que está sendo efetivado. Mas se a gente procura saber o andamento do plano 2008 em Salvador, né, poucas pessoas têm noção de que algumas coisas estão sendo executadas só para previsto no plano. Bom, eu fico por aqui e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado a todos, o bravo remanescente que ficou aqui até agora, os senhores vereadores que permaneceram, os que estiveram aqui o tempo todo.